Cara, eu tenho 41 anos, 41 vividos em São Paulo. Eu nunca vi uma situação tão absurda como essa. Gente, é surreal. Quase uma semana depois do vendaval, da chuva que atingiu São Paulo, ainda tinha milhares de pessoas sem luz na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica da América Latina. Os paulistanos penaram vendo comida estragar na geladeira, idosos que não conseguiram se locomover, comerciantes que tiveram prejuízos de muita coisa. Enquanto isso, as autoridades botavam a culpa no poste, na árvore, e não assumiram as suas responsabilidades. Afinal, a culpa do prefeito, da Enel e do governador, qual era a responsabilidade de cada um? E tem mais. Se São Paulo, além de ter um apagão de energia elétrica, não vivesse um apagão de prefeito, o que poderia ter sido feito nessa ocasião? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A atuação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na crise do apagão foi inacreditável. Primeiro, durante o final de semana, com as pessoas, aí já não eram milhares, eram milhões de pessoas sem luz ainda, porque foi na sexta-feira que começou a ter o apagão, ele estava no camarote de UFC e no camarote da Fórmula 1. Em vez de prefeito, se comportou como se fosse o rei do camarote. Vocês lembram daquele cara lá, que era capa de revista, há um tempo atrás? O rei do camarote, o cara da diversão. Pois é, ele estava fazendo isso enquanto o povo da cidade que ele deveria governar penava. Aí depois, quando ele resolveu falar alguma coisa, falou besteira, propôs uma taxa para poder enterrar os fios, que a população pagasse duplamente. Já tinha pago com os estragos de 3, 4, 5 dias sem energia, e aí teria que pagar uma taxa para enterrar os fios. Em hipótese alguma vai ter taxa. A gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Prefeito, eu fiquei mais confuso ainda agora com essa história de taxa. Depois recuou, disse que não era bem assim, desmentiu a Enel, ficou um jogo de empurra-empurra entre o prefeito, o governador do estado e a companhia energética que tem a concessão em várias cidades do estado de São Paulo. Vamos buscar entender, nesse nosso Café com Bolos, qual é a responsabilidade real de cada um deles. Primeiro, da Enel, a companhia que é italiana, bilionária, aliás, tem uma parte expressiva dos seus lucros aqui em São Paulo, assumiu a concessão do serviço em 2018. De lá para cá, a Enel reduziu o quadro de funcionários em 36%. Foram 8.500 trabalhadores que poderiam, numa situação como essa, estar na rua para religar a luz mais rápido, responder à crise com maior velocidade, que não estavam mais. E, paralelamente, o lucro da empresa quase dobrou, sendo 1 bilhão e 400 milhões no ano passado. Então, é lógico que tem uma responsabilidade da Enel, da empresa, que desmontou o seu quadro de pessoal, fez terceirização indiscriminada e, com isso, trabalhadores que tinham já aquela expertise técnica, memória técnica, que eram da antiga Eletropaulo, foram sendo mandados embora, e terceirizados que têm um tempo de treinamento menor, têm contratos mais precarizados, foram colocados no seu lugar, diminuiu o número de funcionários, perdeu incapacidade de resposta. Tanto é que o tempo médio de atendimento às reclamações, que quando a Enel assumiu o serviço era de 6 horas, pulou para 13 horas, que é o tempo atual. Se não houvesse essa precarização feita pela companhia, São Paulo ia ter podido responder à ventania, à queda de árvores, à queda de energia, com muito mais velocidade, e as pessoas não iam ter ficado 5, 6 dias sem luz. Cara, eu tenho 41 anos, 41 vividos em São Paulo. Eu nunca vi uma situação tão absurda como essa. Lógico que já faltou luz, muitas vezes. Lógico, já faltou água. Nós tivemos lá aquele problema sério de desabastecimento dessa... Mesmo naquele momento, com as represas secando, a gente cobrando o governo do estado, as pessoas não ficaram 7 dias sem água na sua casa, 5 dias sem água na sua casa. Teve um racionamento, desligava à noite. Aliás, até isso em vários bairros de São Paulo até hoje. É um nível de descaso, sabe? É uma coisa como o sentimento de não ter governo.
governo. Você tá abandonado à própria sorte. É esse o sentimento que eu acho que milhões de pessoas tiveram em São Paulo, de indignação, de revolta, que gerou manifestações das pessoas, porque assim, cara, quem que tá olhando? Quem que vai garantir alguma coisa aqui pra nós? Quem vai pagar o prejuízo do comerciante? Imagine um açougue que não tinha gerador, um pequeno açougue de bairro. O quanto essa pessoa perdeu? Quantos diabéticos não tiveram sua insulina estragada? Se ficar algumas horas fora da geladeira, não tem como usar mais. Eu conheço pessoas que estavam com luz e levaram insulinas de conhecidos, parentes diabéticos para sua geladeira. Quantos idosos não conseguiram se locomover porque mora lá no 10º andar do edifício e o elevador não estava funcionando? Vi o caso de uma reportagem de um cara que precisava de um equipamento hospitalar em casa. Ele usa o equipamento em casa, só que é ligado na eletricidade. Sabe, é disso que nós estamos falando. Das pessoas estarem jogadas à própria sorte. Cadê a agência reguladora essa hora? Cadê o prefeito essa hora? Pô, tava no camarote, tava falando em taxa. É revoltante, é um negócio assim... Nesse caso, cara, eu acho que é uma coisa, não é nem de briga ideológica, é de humanidade. De a gente conseguir se colocar no lugar das pessoas em vez de ficar tentando se posicionar em politicagem. É isso que a gente viu em São Paulo. 41 anos de vida em São Paulo, eu nunca tinha visto as pessoas tão jogadas, ó... Deixa. Mais um dia, na terça a gente religa. Eu não acreditei quando eu vi aquele negócio, aquela previsão da Enel no sábado, dizendo até terça não vai dar pra resolver. 3 dias, cara. Energia elétrica é a base do trabalho das pessoas, muitas vezes da saúde das pessoas, da condição elementar da renda das pessoas. As pessoas vão agora recorrer a quem? O Ricardo Nunes vai pagar a carne que estragou do dono do açougue? A Enel, o Tarcísio vão pagar a insulina do diabético que perdeu? Tem uma responsabilidade também que é do governo do estado, que tem a agência de fiscalização das concessionárias de energia, que é a Arcesp. Uma denúncia do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo mostrou que a Arcesp hoje tem 11 funcionários para fiscalização, sendo que 3 deles trabalham em escritório. Só tem 8 pessoas para poder fazer a fiscalização do serviço da Enel. Ou seja, não faz sentido. É lógico que não vai fiscalizar de forma adequada o cumprimento do contrato de concessão. E tem, é lógico, a responsabilidade do prefeito rei do camarote. Em primeiro lugar, a sua responsabilidade está relacionada à poda e manejo das árvores. Foi estimado que caíram cerca de 3.000 árvores na região metropolitana de São Paulo, atingindo a fiação elétrica. Parte desses incidentes foi por insuficiência de poda, que em geral é feita de maio a agosto, antes de entrar o período mais forte de chuvas, e também por falta de manejo arbóreo. Árvores que já estavam apodrecidas e que, portanto, deveriam ter sido removidas pela prefeitura. E com o vendaval, caíram em cima da fiação. Então tem um trabalho que é básico, que é de zeladoria, de cuidado, que a Prefeitura de São Paulo não fez. Mas não para por aí. Tem um debate sobre planejamento de uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas. A ventania foi extraordinária? Foi. Mas esse tipo de evento climático extremo, isso o mundo todo está vivendo, vai acontecer com cada vez mais frequência por conta do aquecimento global. Esse ano de 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, segundo o Observatório Europeu. As mudanças climáticas não são brincadeira, não são assuntos para ficar só teorizando, coisa dos cientistas. Elas estão acontecendo na prática e nós temos que nos preparar para lidar com elas. Primeiro, lógico, com uma política de transição verde, com uma política de redução das emissões de carbono para que se possa enfrentar o aquecimento global, mas também com a preparação de cidades mais resilientes. Eu tive a oportunidade de relatar na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara um projeto da minha colega, deputada Erika Hilton, de cidades resilientes às mudanças climáticas, que visa justamente fazer esse debate, propor medidas urbanas, propor iniciativas. Lamentavelmente, a prefeitura da maior cidade do Brasil está totalmente alheia a esse debate e vai ser pega sempre despreparada, desprevenida, porque não tem plano, não tem visão, nem urbana, nem ambiental. Agora, no meio disso tudo, com as pessoas sofrendo, o prefeito vir propor uma taxa para aterramento de fio, mesmo que fosse, como depois ele recuou, se embananou, uma taxa voluntária. Olha, eu não proponho uma taxa, mas quem quiser pagar a taxa, pode pagar a taxa. Foi mais ou menos isso que ele veio a público dizer, uma coisa absurda, kafkiana, uma coisa que não teve o mínimo de sensibilidade de dialogar com a situação que o povo de São Paulo estava vivendo. Sem ter proposta, sem ter feito medidas de prevenção,
população, sem ter um plano de manejo, de lidar com as mudanças climáticas, ainda propõe uma taxa para penalizar a população. Essa taxa não tem explicação, simples, não tem o que explicar. Além de tudo, ela é burra, ela é absurda, em todos os sentidos. São Paulo tem 42 mil quilômetros de rede elétrica. A estimativa da Enel é que para transformar os fios em subterrâneos, você precisa de 4 milhões de reais por quilômetro. Para você fazer um investimento disso, tem que ter planejamento, tem que ser de longo prazo. Agora, essa é uma responsabilidade de renegociar. A concessão da Enel termina daqui a algum tempinho. Tem que renegociar, a parte disso tem que ser assumido pela concessionária. Outra parte pelo poder público. Eu achei extraordinário quando o prefeito disse, não, nós vamos pagar uma parte e o morador pode pagar outra. Nós quem? Ele vai pagar do dinheiro dele? Da empresa de detetização dele? É de lá que ele vai tirar? Do salário dele de prefeito? Que nós, a prefeitura é dinheiro público, é o povo pagando duas vezes. É o cara que ainda vai pagar metade e vai pagar outra metade com dinheiro público. Acordado o dia e deve ter falado qual a ideia mais esdrúxula, mais absurda que eu posso ter, mais impertinente. E aí foi lá e propôs uma taxa. É um negócio inacreditável. É inacreditável. São Paulo tá na mão de gente assim. Essa mesma desumanidade teve o presidente da empresa Enel, responsável pelo fornecimento de energia na maior parte da região metropolitana de São Paulo, que disse que eles não tinham que se desculpar por nada, que isso que aconteceu foi culpa da natureza e que eles estavam fazendo um trabalho incrível, extraordinário. Que trabalho incrível! Cortando funcionários, aumentando o tempo de resposta, aumentando a lucratividade da empresa e reduzindo a sua eficiência. Nós fizemos uma diligência na Enel na última quinta-feira, pelo nosso mandato, com 8 parlamentares que acompanharam, e ficou claro, inclusive, a falta de manutenção preventiva da rede da Enel. O prefeito que não cuidou da zeladoria, da poda de árvores necessária, que sequer cumpriu a meta de aterramento de fios da prefeitura, agora quer que a população pague duplamente. É inacreditável. Aí quando chega ele, o governador, ele joga a culpa no governador, dizendo que o governo deveria fiscalizar melhor a Enel. Nesse ponto está certo. O governador joga a culpa nele, dizendo que deveria podar as árvores. Nesse ponto está certo. Na verdade, é um jogando responsabilidade para outro e ambos não fizeram coisa alguma. Sobrou jogo de empurra-empurra e ninguém assumiu a sua responsabilidade. Isso, inclusive, deve ser uma reflexão para que a sociedade de São Paulo e do Brasil todo faça em relação à privatização de serviços básicos essenciais. Já há muito tempo nós estamos vivendo na energia elétrica o problema de investimentos baixos e aumento das contas, das tarifas que a Enel fez, a AES já tinha feito antes. Enfim, é da lógica desse modelo de concessão. E justamente nesse momento, o governador Tarcísio, em parceria com o prefeito Ricardo Nunes, querem privatizar a Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, aliás, a maior companhia de saneamento da América Latina. Para que eles querem? Para que quando falte água fique depois uma semana sem religar na casa das pessoas? Para poder aumentar a tarifa como a Enel aumentou? Para depois o prefeito propor uma nova taxa agora em relação aos canos de água? Não faz sentido. A sociedade precisa refletir sobre a importância dos bens comuns, como é a energia elétrica e como é a água. Esse evento trágico e lamentável deve ser um ponto de virada. Inclusive com as máscaras caindo. De um cidadão que caiu de paraquedas na prefeitura de São Paulo, que não se comportou à altura da gravidade do evento, indo posar de rei do camarote, que não tem plano, que não tem projeto, que não tem visão de cidade. O nosso mandato fez audiência em Brasília, fez diligência na Enel e vai produzir o relatório desses eventos, cobrando a responsabilidade de cada um deles. A Agência Reguladora Nacional, a ANEEL, tem que regular de maneira mais dura o contrato. A Agência Estadual, a Arcesp, tem o dever de fiscalizar e não é com 8 pessoas na rua. O governo do estado tem que garantir isso e o prefeito municipal deveria se colocar à altura do tamanho e dos desafios da cidade. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu